Graça e paz, amados, amém? Amados, é um privilégio receber cada um de vocês aqui nessa noite, líderes e colíderes. Então, esse é um momento que nós nos preparamos para avançar no reino, amém? Nós sabemos que hoje existem reuniões secretas, onde o maligno também prepara as pessoas para desempenhar um papel na sociedade. E muitas vezes nós, e eu até me incluo, muitas vezes nós achamos ruim de participar de um alinhamento. Nós temos o privilégio e a honra de estarmos alinhados com o reino dos céus. Aqui nós traçamos os nossos objetivos, nós avançamos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos. Amados, é um privilégio você fazer parte do reino de Cristo, do corpo de Cristo, de poder avançar. Então tenha isso como um privilégio, como uma honra de poder avançar, amém? Então eu agradeço a presença de cada um de vocês e espero que a gente possa crescer nessa noite aqui nesse alinhamento. Nós vamos falar de coisas bem práticas do dia a dia do GC, algo que realmente é para trazer um alinhamento, para trazer uma direção, um esclarecimento. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, nós não tem nada muito bem programado para o que vai acontecer. A nossa oração é que o Espírito Santo esteja dirigindo os nossos lábios, o meu e os lábios de cada um que porventura for participar aqui nessa noite, amém? Aleluia. Amados, a igreja Lagoinha, nós temos Deus deu essa visão para os nossos líderes, que é uma igreja em GC, uma igreja que ela é dirigida, que ela é movimentada através dos grupos pequenos, dos GCs. Então nós precisamos entender, se eu estou na Lagoinha, eu devo estar no GC. Não dá para separar a Lagoinha dos GCs. Os GCs é considerado talvez a principal parte da estratégia da igreja, porque isso é bíblico, é a igreja primitiva, é a igreja nos lares. A nossa visão, a visão da igreja Lagoinha é esse cuidado pessoal, que só é possível através dos GCs, amém? Só é possível ter um acompanhamento, um cuidado pessoal através dos GCs. Então é de suma importância que cada um de vocês entendam que a engrenagem que faz funcionar a igreja são os GCs. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de auxiliar na organização do aniversário do pastor Rodolfo, que era surpresa, ele não sabia. Como que nós vamos movimentar e organizar um aniversário surpresa? Obrigado. Do pastor Rodolfo? É através dos GCs. Na ocasião, o pastor Gismar e a Jo que estava à frente, então nós alinhamos com eles e eles comunicaram aos GCs. Mas o aniversário foi organizado através dos GCs. Quem não foi convidado? Quem não fazia parte do GC. Então, quem não faz parte do GC, ele está perdendo, em grande parte, a essência da igreja Lagoinha. Amém? Então, nós precisamos entender isso. A igreja, ela vai ser dirigida. Imagina se acontecer aí uma pandemia, Deus nos livre disso, né? Mas nós podemos continuar liderando, às vezes, os grupos pequenos. Então, só para vocês entenderem que isso é importante. E quem aqui, os mais antigos, vão lembrar, né?
tinha uma marca, não sei se existe ainda, uma marca de televisão, ou na verdade não é de televisão, né? Eu lembro da televisão, mas existia uma marca que a marca é CCE. Quem lembra? CCE. Existe ainda? A fama era essa: conserta, estraga. Mas você pode gravar essa sigla do CCE para você definir o GC. Para você definir o GC. Então nós podemos definir o que é o GC. É um lugar de comunhão, cuidado e envio. Em outras palavras, o que é o GC? É comunhão, discipulado e multiplicação. Então eu usei essa palavra CCE só para os mais antigos vão lembrar com clareza, né? Os mais novos aí vão ter dificuldade. Mas no GC, amados, qual é o segredo do GC? É simplesmente as nossas vidas unidas ali. É a comunhão que acontece, é esse cuidado que acontece por causa da comunhão e o envio, a multiplicação que vai acontecer naturalmente. Porque quando há comunhão, há cuidado, haverá naturalmente um frutificar, um crescimento, e as pessoas serão enviadas. Pessoas que aceitaram Jesus, se converteram através da comunhão, desse cuidado, agora serão enviadas, ou seja, o GC vai multiplicar. Nós, líderes, precisamos entender que o GC, quantas pessoas tem no seu GC? Se você tem um GC com mais de 12 pessoas, quanto maior de 12, menos você deve achar legal isso aí, viu? Porque o GC muito grande não está sendo um GC sadio. O GC não é para ser grande. A igreja sim, o GC é para ser um grupo pequeno, para a gente cuidar bem. Mas então deu 12 pessoas, estou com 15 pessoas, o que eu tenho que fazer? Você tem que entender a visão, que Deus nos chamou para crescimento, para multiplicação, e isso vai acontecer naturalmente. Temos que tomar cuidado para não forçar uma multiplicação indevida, obviamente, mas saiba disso, isso é muito importante. Eu quero te fazer uma pergunta, você que é líder de GC, o que tem no seu GC de diferente dos outros GCs? Quem quer falar? Quem pode falar alguma coisa? Tem no seu GC que é diferente dos outros GCs. Fala, Ana. Árvore dos sonhos. Entendi. Amém. Fala, Mateus, o que tem no seu? Glória a Deus, Mateus, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer falar? Visitação semanal aos casais. Visitação semanal aos casais, perfeito. Olha, amados, o Arles quer falar? Não? Tá. O que acontece? O que vocês estão falando aqui? Eu já participei de um GC que fazia isso aí, que você fez. Com uma árvore ali, a gente colocava a visão, o objetivo de cada um. Isso é muito legal, perfeito. Se alguém quiser fazer a árvore dos sonhos, tem jeito de fazer? No seu GC, sim ou não, meus irmãos? Orar por cura, tem jeito? Visitar os casais, tem jeito? Então, tudo isso aí tem jeito de fazer no outro GC. Então, isso não é o diferencial. Só tem uma coisa que tem no seu GC, que não tem como ter no outro GC. Tem Deus perfeitamente no outro, tem oração, intercessão,
Tudo isso tem. A única coisa que tem no seu GC e não tem como ter no outro GC é você. Você, porque você está no seu GC. E porque você está no seu GC, você tem que entender que o seu papel como líder é que vai fazer a diferença. O seu estilo vai fazer a diferença. A sua forma de lidar vai fazer a diferença. Então, amados, nós precisamos entender, como líderes, o seguinte: Deus me chamou para ser usado de acordo com o dom, o chamado, minha personalidade, a minha individualidade. Eu não tenho que tentar ser igual o outro líder do outro GC. O meu supervisor, ele tem um estilo. Você pode aprender, você pode usar o estilo, sim, mas saiba que Deus quer usar você no seu estilo, no seu chamado, no seu dom, e deixa Deus fluir através de você. Deixa Deus fluir através de você. Agora, amados, isso, entender que Deus quer usar a sua individualidade é muito importante. Mas pode ser perigoso quando nós não entendemos que Deus também quer usar a individualidade dos meus liderados. Porque quando eu estou no meu GC, e agora eu vou impor aos meus líderes, meus liderados, que eles também sejam como eu. Imagine se o seu supervisor começar a impor a você que você seja como ele. E se imagine que o líder dos supervisores começa a impor também. E aí nós vamos perder a individualidade. Então, saber que nós temos uma individualidade e respeitar a individualidade é muito importante para o crescimento do GC. Porque você deixa que Deus te use na sua essência, mas dá liberdade para que as pessoas também sejam usadas na sua essência. Então, de repente, uma pessoa que é mais séria, ela quer um GC muito sério, mas aí vai ter uma pessoa ali, um liderado ali, que ele é mais extrovertido, você não tem que colocar essa pessoa na sua caixinha. Nós precisamos, e isso acontece com os supervisores também não vão fazer isso, porque o supervisor tem que respeitar. Agora, amados, nós aproveitamos a individualidade, tanto a nossa quanto dos nossos liderados. Nós ajudamos os nossos liderados a fortalecer os seus pontos fracos, mas nós potencializamos os pontos fortes. Então, não imagine se eu estou lá no GC que quem está liderando é a Hannela. Eu vou deixar ela cantar. Estou lembrando da Hannela aqui porque eu escutei ela cantando lá no prédio esses dias aqui, que a gente mudou para lá, e tem que aproveitar, não é? Canta bem e tal. Vou deixar ela cantar no GC, né? Só estou dando um exemplo. Agora, irmãos, imagina, agora eu vou cantar no GC. Então, nós precisamos e eu vou usar o ponto forte, vou potencializar e vou minimizar os pontos fracos. Então, como líderes, nós precisamos entender isso, porque isso é fundamental para a gente fazer com que o nosso GC cresça. E use o seu estilo. Você gosta de cozinhar? Então faça o melhor. Amados, sabe uma coisa que faz a diferença no GC? É a presença. Quando nós entramos no nosso GC e tem uma pessoa, duas pessoas, não é ruim. Mas você não valoriza uma pessoa? Claro que você valoriza. Mas se tem muitas pessoas, um começa a empolgar o outro. Então, imagine o seguinte: você tem que ajudar o seu liderado a entender isso.
às vezes ele acha que ele não tem valor algum, mas, amados, só dele estar presente, o valor que ele acrescenta é enorme. Agora, esse liderado presente, imagine um aperto de mão, um sorriso, um abraço, isso faz toda a diferença. Nós, como líderes de GC, nós precisamos chamar uns liderados do nosso GC e falar assim: olha, nós tínhamos muito treinamento na época com o pastor Abe, do MDA, e ele falava o seguinte: olha, toda a atenção, e isso até eu falho, mas toda a atenção do GC, nós voltamos para o visitante. Então todo o GC, ele é treinado a receber bem o visitante. Ah, não tem visitante? Tá, ok, mas chegou um visitante, todo mundo é treinado a cumprimentar, a ir lá conversar, faz um rodízio na hora para conversar. Mas isso parte de quem? Do líder. O líder, ele orienta. Nosso papel, amados, eu estou falando da individualidade, porque o papel do líder é fundamental. O líder, ele orienta, dá direção. Nós não cobramos aquilo que nós não orientamos. Então eu oriento. Agora, eu oriento respeitando a individualidade, conversando. Tem uma frase que fala mais ou menos o seguinte: trate todo mundo igual, de maneira diferente. Como assim trata todo mundo igual de maneira diferente? Eu vou tratar todo mundo igual no sentido de respeito, de honra, mas diferente respeitando. Uns, às vezes eu vou ter que, olha, meu irmão, é assim, é assim. O outro fala assim: meu amigo, você tem que virar homem. Você está entendendo? Eu tenho que entender isso. Depende da conversa. O líder, ele vai ter esse discernimento. Amados, se você quer ter uma liderança eficiente, essas habilidades são desenvolvidas, aprendidas. Mas você precisa de entender que você é um exemplo. Liderança, amados, é influência. Porque no meu trabalho, se a pessoa não corresponde, eu vou mandar embora. Porque a gente alerta, não corresponde, a gente manda embora. Lá tem uma... Não é assim que acontece no nosso trabalho? Sim ou não, meus amados? Agora aqui, a gente marca a reunião, 7h30, e o pessoal não chega. Se eu pudesse, eu mandava embora. Estou falando sério. Amados, hoje é o dia do GC. Então todo mundo podia estar aqui. Deveria poder estar aqui. Óbvio, as poucas exceções. O que eu estou querendo dizer, amados, é o seguinte: é que, como que a gente lidera aqui? A gente não manda embora. E nem deve mandar embora, obviamente. Eu tenho que respeitar. Sabe como que a gente lidera? Conscientizando as pessoas do seu papel. Amados, liderar GC, ser anfitrião, tem dia que a gente não quer, não é verdade? Não é fácil. Por que que você lidera? Por que que você está à frente de um GC? Porque você entende que você está servindo por algo maior. Você serve por uma pátria celestial. Você serve por causa de um chamado. Então, amados, quando nós entendemos isso, que nós fazemos por Deus, para Deus, porque Ele nos chamou, o que pode nos parar? Cara feia de um irmão, pirraça do outro, chatice. Tem gente que é entojado, que chega, gente, irmãos, às vezes a gente vai fazer o GC 8 horas, 7h15 toca a campainha, a pessoa não desconfia, não acontece? Não desconfia. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós só continuamos porque nós não olhamos para o natural, nós olhamos para o
nosso Senhor Jesus, porque nós servimos, porque através das nossas vidas, outras são cuidadas, transformadas. Às vezes nós nem percebemos, mas nós fazemos por fé. Quando uma pessoa entra na sua casa, anfitrião, e é bem recebida, se você dá um copo de água, a Bíblia fala que você não vai passar desapercebido sem receber o seu galardão. Agora você oferece a sua casa para a pessoa entrar, para ir no banheiro, para estar sentado no seu sofá, você será honrado. Amados, essa liderança, como eu estou falando, ela é conquistada através do nosso exemplo. Olha, você gosta de servir um líder que ele é arrogante? Então, uma qualidade da liderança é a humildade. A arrogância distancia. Sim ou não? Então, olha aqui, o que eu estou querendo dizer para vocês. No secular, nós mandamos embora. Na igreja, nós orientamos. Mas para que as pessoas recebam nossa orientação, elas precisam perceber em nós um coração alinhado com Deus. É um coração humilde. É um coração que serve. Olha, a minha intenção é ajudar, é cooperar. Não é ausência de falhas, mas é sinceridade de coração. Quando o seu liderado olha para você e ele vê sinceridade, uma pessoa que é íntegra, verdadeira, que não mente, uma pessoa que está disposta a ajudar, mesmo nas suas falhas e limitações, essa liderança ela motiva. Ela inspira. Um líder, ele é firmado na palavra, ele posicionado na palavra, ele tem sabedoria para lidar com as divergências. Nós participamos da mentoria com a Amanda e ela falou o seguinte, uma pessoa perguntou, como que a gente faz com quem fica usando o celular na hora do GC? Como que a gente faz? E aí, olha, amados, o que um líder que vai perder credibilidade, vai perder influência? Se você perde influência, você perde liderança. O que ele faz? Ele às vezes vai falar na frente de todo mundo aqui, guarda o celular. Aqui, gente, nós não estamos aqui para ficar mexendo no celular, né? Imagina. Aí tá só o wireless mexendo. Aqui, nós não estamos aqui para mexer no celular. Quem estiver usando podia guardar. Só tá ele. Aí ele guarda. Mas eu estou perdendo influência. Aí o que é o ideal, amados? Nós tem várias formas. Imagina antes do GC. Amados, nós temos 1 hora que nós tiramos para estar no GC. Eu gostaria de pedir a todos, se possível, é claro, que vocês coloquem o celular no silencioso. Porque essa 1 hora nós vamos fazer o nosso melhor. Gente, pode acontecer imprevistos. Obviamente que pode acontecer imprevisto. Mas a forma como eu oriento, eu conquisto ou eu vou repelir. Nós precisamos entender isso. Liderança cristã se dá pela influência. E influência eu vou conquistar cada dia mais. E nós conquistamos com exemplo, com humildade, com disposição para servir, com sinceridade, com sabendo lidar, falar da melhor forma. E quando a gente errar, a gente vai errar. É só ir lá e saber conversar. Porque, olha o seguinte, se eu erro com os meus liderados, eles podem falar assim, pastor, é isso e isso, eu não gostei, achei ruim. Eu falei, sabe o que eles vão ouvir? Eles vão ouvir que eu não tenho intenção de prejudicar, porque eu não tenho intenção de prejudicar. Eu quero é ajudar. Agora, na minha fragilidade, às vezes no meu orgulho, na minha forma de lidar, eu posso às vezes falhar. Então eu tenho que, olha, me perdoe, eu tenho que aprimorar mesmo, vou melhorar. Mas eles vão ver sinceridade.
Honestidade, transparência são características que são indispensáveis para uma liderança que quer alcançar objetivos. Amém? Nós precisamos, amados, tomar cuidado com isso. Então, eu estou deixando claro para vocês o seguinte: vocês líderes, vocês têm um poder de pegar uma pessoa que ela está ali em cima do muro. Se ela for mal influenciada, ela vai para o caminho mal. Se ela for influenciada para o bem, ela vai tomar um rumo bom. Nós temos o poder como líderes de influenciar as pessoas. Eu lembro o meu primeiro discipulador, e eu ficava claro para mim, ele ensinava a importância de ter caráter e de ser honesto e transparente. Então isso aí, eu falei assim, gente, eu quero ser igual a esse cara. Ele é um cara de caráter, ele é honesto, ele não faz para explorar da fé das pessoas, ele não está atrás disso. E ele era voluntário na igreja. Então isso me inspirou. Eu falei assim, eu quero ser como ele. Então você vai inspirar outros a ser como você. O que você quer que eles sejam? Não é como seu estilo, é como seu caráter. E isso é fundamental para uma liderança eficiente nos GCs. Então, você que é líder, como que você vai ensinar isso para o seu líder em treinamento? Se o seu líder em treinamento, se nós, amados, se nós temos dificuldade de passar isso para o nosso líder em treinamento, também teremos dificuldade para os outros. Então isso é aprendido e exercido diariamente, compreendendo a individualidade de cada um, mas acima de tudo, entendendo o nosso poder de liderança em influenciar as pessoas. E nós líderes, nós como líderes, nós apontamos para Jesus. A liderança que ela é uma liderança ruim, é aquela que faz com que a pessoa tenha uma autodependência. Nós não queremos isso não, meus irmãos. O que eu faço? Ora, vamos buscar de Deus. É isso que nós vamos ensinar as pessoas, amém? Precisamos entender o seguinte, antes de eu falar, eu quero falar sobre a honra, porque como que nós honramos os nossos líderes, amados? Ou alguém vai falar assim, não, olha, tem gente que honra, eu vou dar uma oferta para o meu líder, eu vou chamar o meu líder para ir lá na minha casa, para um jantar, eu vou chamar o meu líder, eu vou pagar uma viagem para o meu líder. Isso é honra? Tudo bem, eu creio que isso é honra também, mas sabe o que para mim é o mais importante? Para mim, se alguém quiser me honrar, o mais importante para mim é corresponder. Então, eu avisei no grupo dos supervisores, eu pedi, incentivem os seus líderes, peçam que tragam seus cônjuges e tragam os seus colíderes. Se vocês fizeram isso, vocês me honraram. Se vocês não fizeram, vocês não me honraram. Pode ser por uma falha da minha liderança, que não consegui alcançar o coração de vocês, mas acima de tudo, a Bíblia fala em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo. Mesmo que eu possa falhar, faça a sua parte, porque Deus não vai falhar, e Ele vai te honrar. Então, honre correspondendo. E você, líder, para com o seu supervisor, honre correspondendo. Porque, como eu disse, aqui nós não mandamos embora. Então, a forma de honrar é correspondendo à direção. O pastor fala, não coloca a bolsa aqui na frente. O pessoal vai e coloca a bolsa na frente. É uma forma de desonrar. Porque, gente, se eu tenho uma orientação, por que eu não vou corresponder? Então é isso que honrar para mim, quer me honrar, corresponda. Agora, o corresponder
pode implicar em discordar. Se você discorda e vem falar comigo, vem dar um parecer diferente, isso é honra também. Por quê? Porque você importa tanto que vem conversar e expor a sua opinião, porque você tem a sua individualidade. E aí, amados, um discípulo, um liderado tem que ser sincero, obviamente, e sábio, para saber mostrar a sua, sinceridade no local certo, da maneira certa e falando da maneira certa. Porque dependendo do jeito que for falar, se torna uma desonra. Então estou falando isso para vocês, líderes de GC. Qual é a melhor forma? Vou tirar uma dúvida. Fale com o seu supervisor. Mas eu não tenho tanta amizade. Mas é assim que cria amizade, que cria vínculos. Honre eles. Mostra que você está ali disposto a ajudar. Irmãos, não tem que ficar puxando saco com conversa. Vamos mandar oi, não, nós não estamos pedindo isso. Só estamos pedindo o seguinte: corresponder a uma direção é fundamental. E se você tem alguma coisa, uma dúvida, fala com ele, busque ajuda, saiba buscar ajuda, pedir. Isso é uma forma de honrar também. Se uma pessoa chega só, pastor, eu estou com uma dificuldade nisso, posso ajudar? Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, vocês que são líderes de GC, façam assim com seus supervisores. Se você tem uma liderança que é difícil, se você como líder se torna difícil de ser liderado, é o que você está plantando. Porque você tem que ser fácil de ser liderado. Como que eu sou fácil de ser liderado? Eu sou acessível, dou liberdade, quero aprender, quero caminhar. Então isso é muito importante para o avanço. Amém, amados? Aleluia. Bom, então o poder da honra destrava a nossa liderança. Aprenda isso, a honrar, a corresponder da maneira certa. Outra coisa que eu falei e quero reforçar: saiba que você está fazendo é para Deus. Se você está fazendo para Deus, você é imparável. E se você está na igreja que tem a visão, então você faz parte da visão. Entenda tudo isso e a gente vai crescer muito, em nome de Jesus. Amém? São pontos que a gente está falando aqui. O que não pode ter no GC, irmãos? Lógico, muitas coisas não pode ter no GC, mas às vezes nós percebemos. Imagina, se eu vou no GC e a gente começa a fazer fofocas, ou conversa fiada, ou críticas a uma pessoa da igreja. Não é um ambiente. Imagine um líder que está fazendo isso, ele está perdendo influência. Um líder que mente, perde influência. Usar o tempo para falar de outras igrejas ou denominações, nós não podemos fazer isso. Monopolizar a fala, sem dar espaço aos outros. Amados, você que tem o hábito de falar demais, você que tem o hábito de falar demais, está baixando a cabeça, estou brincando. Amados, escute. Ué, brincadeira. Escute. Você tem que entender que às vezes o que você fala não é tão interessante igual você acha que é, não. É verdade, amados, às vezes não é. Então o que é o segredo? Eu vi uma história de um pregador famoso e uma pessoa perguntou para ele: qual que é a melhor forma de eu criar um esboço, porque é a minha primeira pregação. E ele falou o seguinte: olha, você vai fazer uma introdução que vai despertar o interesse das pessoas de ouvir, e você vai fazer uma conclusão mostrando por quê, quão é importante, como que a vida delas vai ser. E una o máximo.
Não sei se vocês entenderam, mas introdução, conclusão e una o máximo, diminui o máximo que você puder. Fala pouco, se você falar pouco, os outros já vão elogiar a sua pregação. Isso é uma estratégia boa, tá? Uma boa dica para os pregadores. Porque é só você reparar, quando começa a demorar, estou aqui, vai demorando, o que vai se tornar? Cansativo, chato. É preferível deixar o gosto. Nossa, foi bom, né? Não é assim, sim ou não? E no GC tem que ser assim. Quando nós falamos do tempo de GC, nós sabemos que nós fazemos o GC em 1 hora. Só, amados, que nós precisamos ser flexíveis. Porque, irmãos, vai acontecer atraso. Se hoje, a reunião da liderança, nós atrasamos, você vai achar ruim dos seus liderados? E nós estamos falando entre líderes. Então, nós precisamos entender o seguinte, ser flexível. Então, eu vou falar, às vezes eu estava liderando o GC, é 8 horas. Não chegou ninguém, quase ninguém, chegou uma pessoa, eu espero um pouquinho mais, por que não? Pastor, mas aí o pessoal não valoriza. Tá bom, é um bom argumento também, faz sentido, se às vezes é o que Deus está te dirigindo, você pode fazer isso, mas se essa atitude é só a sua opinião, o seu estilo, a sua personalidade, e não é direção, vai trazer prejuízo. Então, esse pastor que me ensinava a líder, que eu falei que foi o meu primeiro discipulador, ele falava o seguinte, todas as vezes que ele ia pregar, olha a dica preciosa, ele falava assim, Fábio, eu nivelo por baixo, e eu vou elevando a minha pregação, porque quando eu nivelo por baixo, eu consigo prender todos aqueles que estão visitando, e aí eu consigo ir desenvolvendo o raciocínio e vai crescendo. Então, na liderança, eu gosto de nivelar por baixo, porque eu vou respeitar aqueles que estão atrasando, para que eu consiga pegar eles e trazer eles para perto. E nessa caminhada, se eu vejo que, gente, tem um irmão, já tem anos de igreja, sempre chegando atrasado, o que é o ideal? Chame, conversa, peça ajuda, peça um apoio. A forma como que você vai conversar, você vai ganhar ou afastar. Lembre-se disso. Se você fala assim, meu amado, eu queria conversar com você uma coisa que eu acho que você vai me ajudar muito. Se eu puder contar com você, eu gostaria que me ajudasse. O que é? É importante, eu queria que você chegasse no horário. Porque nós vamos ganhar um tempo. Explica, tal, conversa. Você é responsável se chegar atrasado? Não, mas você está liderando, você está influenciando, você está fazendo a sua parte. Mas seja flexível. Começou 8h10. Ok, você pode diminuir um pouco o louvor, pode diminuir um pouco a pregação, para a gente encerrar por volta de 9. Mantenha o término. Tente manter o término, mas não tem que ser implacável. 9 horas, acabou. Irmãos, a regra... Tem uma outra frase que eu gosto, e ela diz o seguinte: os jovens conhecem as regras, os maduros as exceções. As regras são feitas para nos beneficiar. É importante ter regra, mas se a gente está fazendo da regra maior do que o ser humano, aí nós estamos perdendo. Então, o que eu estou dizendo, assim, ser flexível com respeito ao horário, permita um pouquinho de atraso, seja para começar ou para terminar, não muito. É uma linha tênue tudo isso aí, porque às vezes a gente começa a falar demais. Eu estou falando, não fale demais, mantenha o horário, mas às vezes pode acontecer. Tudo isso acontece nos nossos GCs, amém? Amém, amados? Monopolizar a fala é quando só uma pessoa fala. Só uma pessoa está falando, não, dê oportunidade. Agora, o líder, ele tem que saber conduzir a oportunidade. Porque tem gente que cria tumulto. E aí o líder vai ter que, com muita sabedoria, com muita graça, assumir o controle do GC.
Então, você tem que saber pedir Deus graça nessa hora. Falar assim, amados, por causa do tempo, eu vou concluir aqui o raciocínio, viu que está tumultuando, fala isso, entendeu? Tem que assumir o controle. Amados, isso é bom e é importante para o nosso GC. Às vezes no GC fica muita opinião. Qual que é a sua opinião? Minha opinião é essa, minha opinião é essa, minha opinião é essa, e sai todo mundo com opinião, e ninguém sabe o que a Bíblia fala. Nós precisamos entender o seguinte: o líder, ele vai ouvir opinião, mas ele vai dar um parecer bíblico, ele vai instruir e vai mostrar. Então, sempre entenda o assunto. Amados, os temas das apostilas, tem alguns temas que por si só pode ser um pouco polêmico, mas nós não causamos polêmica, nós instruímos, nós ensinamos. Então você deve fazer o quê? Receba esse tema como algo que vem de Deus, e Deus é poderoso para usar deste tema para alcançar as pessoas que estão ali, mesmo que às vezes você não consegue entender, mas pode crer, você pode acreditar. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso coopera. Então flua nisso aí, deixe claro o que é a visão de Deus para as pessoas ali. Amém? Interromper, zombar, criticar, ficar no celular durante a reunião, conversas paralelas, ficar debatendo doutrinas para mostrar quem sabe mais, tudo isso são coisas que não devem acontecer. Outra coisa, o líder orienta o anfitrião. Se o líder é o anfitrião, deixar a casa, o ambiente preparado para receber. E quando for sair, amados, tem gente que não desconfia. O líder precisa ativar o desconfiômetro. Então o que vocês falam, sua gente? Vamos estar arrumando as coisas então, para a gente ir ajeitando, porque você está na casa de alguém, já está ficando tarde, o pessoal não vai embora, vai juntando as coisas, disfarçadamente, né? Se tiver muito difícil, esbarra na pessoa disfarçada, estou brincando, mas às vezes vão ter que falar assim, olha, já está tarde e tal. Tem que puxar, por quê? Por causa do anfitrião. Você tem que fazer essa leitura. Reunião 1 hora, o lanche, depois à vontade, vocês ficam um tempo, mas se for na casa de uma outra pessoa que você está liderando, você tem que alinhar com ele, como que ele está se sentindo em relação ao tempo, porque a responsabilidade é sua, líder. Amém? Amém, meus amados? Isso é muito importante. Então, e aí, no final, precisa de ajuda para organizar alguma coisa, lavar uma louça? O líder tem que entender o que está acontecendo. Amém? Não usar a célula para vender produtos, não transformar a célula em um show de talentos, né? Cada um quer apresentar o seu talento. Irmãos, espera aí, não é show de talentos. Outra coisa, irmãos, não adianta, não chama para cantar uma pessoa que não sabe cantar. Você vai estar atrapalhando a pessoa. É o líder que tem que ter essa sabedoria. Mas eu não tenho que promover? Tenho, mas você vai promover para o que Deus tem para ela. Ok? Aleluia. Permitir que alguém domine a reunião com reclamações ou assuntos irrelevantes. Amados, o líder tem que ficar muito atento. Vocês viram que aconteceu um fato com o pastor André Valadão, do sobrinho deles que faleceu. Extremamente triste, sim ou não? Extremamente triste. Vocês viram como que o pastor André falou? Ele estava muito triste, óbvio que estava muito triste. Mas, amados, você acredita que Deus é contigo? Você acredita que todas as coisas cooperam para o seu bem? Que Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar?
Então, todas as vezes, até quando eu estiver falando de uma coisa ruim, eu falo com esperança, eu falo com fé, eu falo alinhando o propósito com Deus. Então ele estava falando de uma notícia muito triste, e ele fala assim: eu sei que ele está com Deus, um dia nós vamos estar juntos. Como nós perdemos uma pessoa tão amada, mas hoje ele está muito melhor do que nós. Então, tem uma notícia ruim, porque isso principalmente acontece nos motivos de oração. Ora porque o fulano está com câncer, o outro está não sei o quê, o outro está no CTI, o outro aí a gente vai orar: Senhor, tem misericórdia. Não, amados, nosso Senhor, o Senhor é Deus que cuida, que protege, que provê, que cura, ajuda, consola cada um, fortalece cada um, opera milagre em cada um, mas nós vamos sempre ter uma mensagem de esperança. Imagina você conversar com Jesus e Jesus está tão desanimado que você sai desanimado. Então no GC, aí você está cansado demais, ao ponto que todo mundo olha para você e sai desanimado. Não pode acontecer isso, amados. Mas eu estou cansado. Mas Deus renova o cansado. Mas eu não estou aguentando. Mas Deus te ajuda a aguentar, Senhor. Sabe, amados, eu falei com a minha esposa, domingo agora eu preguei à noite. Irmãos, eu vou falar sinceramente, eu acho que difícil ter alguém que estava mais arrebentado que eu naquele domingo, porque eu não queria estar pregando, estava arrebentado. A mensagem que eu ministrei foi para mim, mas quem veio aqui recebeu. A hora que eu saí lá de casa, eu falei assim: Silvia, pode assistir, porque quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Eu não sabia o que eu ia ministrar, irmãos, praticamente não sabia. Por que eu estou falando isso aí? Se eu chegasse aqui, eu chego pela fé, eu prego pela fé, eu ministro pela fé, eu estou fazendo isso aqui pela fé, porque a minha confiança está em Deus que me chamou e me capacita. Então você vai fazer isso pela fé, Deus vai operar pela sua fé, amém? Então nós ministramos vida, esperança, fé, que Deus vai operar. Quando o clima ficou ruim, o clima não vai ficar ruim, porque nós temos um Deus que transforma. Olha, está muito ruim o clima, só o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Nós vamos falar isso, sim ou não? Então nós precisamos entender isso, precisamos ter uma recepção calorosa no GC. Receba bem, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, alegria, prepara o ambiente ali, ore, entrega um momento nas mãos de Deus, faz o quebra-gelo, tem um louvor que é simples e participativo. Irmãos, eu não entendo o que às vezes os ministros de louvor vêm cantar umas músicas que eu não sou muito parâmetro mesmo não, porque realmente eu sou ruim de letra, mas às vezes eu não entendo nenhuma, não sei nenhuma letra. E aí, por que vocês não ministram umas músicas que todo mundo já conhece? Então, ainda mais que é no GC, irmãos, que é uma canção, eu vou pegar uma que ninguém sabe. Sinceramente, estou até difícil de falar com esperança. Nós precisamos de entender, então vamos fazer isso, entendeu? O louvor simples e participativos, canções que edifiquem, leitura do estudo da Bíblia, foco prático, traga o ensinamento para o dia a dia, momentos de partilha, deixe as pessoas participar, conduza, fale com fé, com esperança, respeite o horário, dê espaço para os novos líderes aprenderem. Olha, você que é líder, você levanta novos líderes, vai preparando, às vezes ele nem sabe que está sendo levantado, mas quando você começa a delegar oportunidades, isso vai fluir muito. Já estou caminhando para o encerramento, tá, meus amados? Faça a oração final, fortalecendo a fé um dos outros, e tenha relacionamento fora, A importância do ambiente, um ambiente limpo, um ambiente acolhedor, um ambiente alegre, prepare a palavra,
Prepare quem vai, dê oportunidades para quem vai fazer o quebra-gelo. Respeito de lanche, como que eu lido com respeito ao lanche? Amados, o lanche, você que é líder, você tem que fazer a leitura do que está acontecendo. Se tem pessoas que podem estar não indo por causa de lanche, porque às vezes pode ser gente que está constrangida. Então às vezes então eu tenho que diminuir. Então essa orientação, o supervisor, o que ele faz? Ele pode orientar, mas ele não vai impor. Por que ele não vai impor? Porque ele tem que ensinar que essa leitura quem faz é o líder. Às vezes, vamos supor que na supervisão aqui do pastor Dene e da pastora Érica, eles gostam de fazer só comida, um exemplo, que sinceramente eu acho excelente se fosse só isso. Só comida. Aí agora eles estão supervisionando e vai falar com o líder dele, não, faz comida, mas às vezes não dá. Então eles não vão impor algo que é deles. Ou vice-versa, não, eles gostam só da biscoito, água e sal. Cada um traz um pouquinho. E tem um outro que é um lanche caprichado. Gente, se puder caprichar, capriche. Mas deixe o líder ser responsável. Você tem que permitir o seu líder, seu liderado, errar, se for o caso. Mas você pode orientar, mas não impor. E deixe, não, faça a leitura. Amém? Para a gente caminhar, eu estou tentando resumir. Trabalhar em equipe com os supervisores, com os pastores, né? Conversa, alinha, responda quando perguntar. Eu sei que eu falo com os supervisores, às vezes eu vou postar no grupo. Gente, se é muito urgente, eu ligo, tem que ligar. É muito urgente, eu tenho que ligar, né? Não é? Dá para ouvir. Então, eu peço pelo menos em 24 horas, porque vai dar tempo de você chegar em casa, vai tomar banho, vai ter um tempo de você olhar. Você atualiza os seus grupos que são os principais. Mas responda. É uma estratégia, responda. Amém? Prestar contas é sinal de maturidade. O princípio da honra é uma semeadura que vai edificar a sua liderança. Amém? O pastor Rodolfo pediu para mim dar 2 recados aqui, importantes. E aí eu vou caminhar para o final do último tópico. Que eu não demoro mais. Ele pede o seguinte, amados, essas cadeiras aqui da frente, você que é líder de GC, chegou, você pode sentar. O pastor quer que você se assente aqui. Mas e os pastores? A igreja não tem tantos pastores que ocupe tudo, obviamente. Vai ter um lugar reservado para os pastores, que é menor, mas ocupe a frente, dê essa preferência, amém? E um outro aviso que é muito importante, nós somos uma igreja, amados, nós trabalhamos por um reino celestial, por uma pátria. Uma coisa importante, consolidação. Às vezes não tem ninguém aqui, vem um líder de célula para orar, Deus te chamou para liderar, não tem um consolidador, vem aqui, sai do seu lugar, você é líder de célula, nós estamos te pedindo, venha consolidar, ore com alguém, aproxime homem com homem, mulher com mulher, mas é muito importante que os líderes de célula sejam ativos, tem que ter iniciativa para ajudar, amém? Amém, amados? Amém. Aleluia. Sobre GC Kids Link, você líder, você que é o líder, você é o responsável. Tem alguém que está liderando meu GC, tudo bem, está liderando o seu GC, mas você é o responsável do seu GC. Quem está liderando o seu GC? É um adulto, tudo bem, você é o responsável para ver se esse adulto não é um abusador. Porque você não pode entregar as crianças sem ter esse discernimento. Você que é líder de célula, você que é líder de GC, você tem que ter essa responsabilidade de assumir o controle do que está acontecendo no GC Kids ou link do seu GC.
Mesmo que você levantou um líder lá, você que vai ver se esse líder está fazendo corretamente ou não. É você que vai levantar ou não, é você que vai pedir para sair ou não, é você que vai tirar ou não, porque você é líder, você está no comando, você tem que direcionar, amém? Você que vai alertar, nós não estamos lá para saber o que está acontecendo, então você vai alertar. Outra coisa, nós não podemos deixar acontecer mais o GC de Link e de Kids acontecer só com crianças. Mas no meu GC quem lidera é a minha criança. Tudo bem, ela é a líder, mas você vai precisar levantar um outro líder para ajudar, um supervisor, um adulto. Nós estamos fazendo isso porque é um alerta da Global por algo que está acontecendo. E nós precisamos proteger as nossas crianças. Escute, um abusador é um cara bacana, que vai conquistar o pai, a mãe e a criança. Então, nós precisamos ficar atento a isso. Sem contar que nós ainda temos a internet. Por isso tem que ter um adulto para proteger. E você que é líder, você é o responsável para levantar um adulto para proteger. Ficou claro? Tudo isso nós vamos alinhando. Vocês vão falando com os supervisores, vocês vão questionando com os supervisores. Todos esses detalhes, passa para os supervisores. Amém, amados? Silvia, falta alguma coisa? Não vi aqui no WhatsApp, hein? Combinei com a Silvia. Manda no WhatsApp. Não tem nada. Depois vai falar que eu esqueci. Eu acho que... Pode falar. Se o supervisor quiser falar alguma coisa também que precisa de falar, pode falar. Muito importante, pelo menos supervisores. Sim. Tá. Pode, irmãos, porque... Olha, o que é a orientação que nós temos? É o seguinte: provisoriamente, levante alguém para cuidar. Ela ainda não fez o trilho, oriente a fazer o trilho. Outra coisa, do trilho, tem gente que já está liderando e não concluiu. Se você está liderando e não concluiu, como que você vai levantar alguém? Então, pergunta, falta alguma coisa? Todos poderiam perguntar, falta alguma coisa? Irmãos, você talvez não precisa, no sentido assim não é por causa que você falta conhecimento ou capacidade, não, vocês já têm, mas nós vamos adequar, vamos ser exemplo nisso. Então e quando você mandar alguém, estou treinando alguém no meu GC, ele fez, líder, pergunta se ele completou. Outra, só aceite. Você não quer perguntar para ele? Então pergunte para a Soraya, que está responsável. Manda uma mensagem para a Soraya. Soraya, olha, eu pedi para tal líder, falta alguma matéria? Ela vai te passar, para a gente estar bem alinhado, tá? Amém, amados? E com respeito a essa questão, aí a gente orienta a fazer. Mas a pessoa não quer fazer. Não tem problema, você vai levantar ela, às vezes provisoriamente, até ter alguém que vai poder estar fazendo. Mas nós vamos proteger as crianças, nós vamos cuidar das crianças. Tem que estar vinculado ao Ministério Kids e Link, tem que fazer parte no ministério para estar liderando. O ideal é que sim, meus amados, mas nós sabemos que na realidade às vezes não é possível para o momento. Enquanto não é possível para o momento, levante alguém para estar protegendo e vai orientando na medida do possível para que ela possa estar alinhada com o Ministério Kids e Link. Alguém tem alguma coisa que eu preciso de falar, que vocês lembram? Patrícia, Pastor Deno, Pastora Érica, Arlen, Jair, Soraya, que são supervisores, que faltou falar isso, só para a gente, porque eu estou gravando.
Vou pedir para os outros assistirem. Tranquilo? Não lembro se está faltando alguma coisa assim. A medida, lógico que a gente pode ser orientado depois. Vamos ficar de pé para a gente orar. Sei que tem alguns. Sobre o final de semana que nós estamos fazendo, que tem a conferência global, o horário do link é por volta, que eles vão mandar por volta de 8 horas da noite. Então você marca o seu GC umas 7 horas. Comunhão, é mais tranquilo para assistir, para participar. Pastor, eu já tenho compromisso. É sábado. Irmãos, nós não vamos te exigir que você abra mão do seu compromisso. Realmente, sábado você já tinha suas programações, sua agenda. O que você pode fazer? Sabe o que eu te dou uma dica? Eu falo com o seu supervisor. Eu falo assim, o que você acha? Quer que eu... E o supervisor vai fazer o quê? Não vai falar, manda todo mundo vir para cá. Não. Fala o seguinte, quem quiser... É uma estratégia. Olha, se o pessoal do seu GC, já que você não vai estar aqui, não precisa de fazer. Eu estou convidando, se eles quiserem vir participar do nosso, vai ser em tal endereço. Faz o convite. Gente, tem que ser flexível. Deixa mais tranquilamente. E aí as pessoas, quem quiser vai, quem não quer, deixa. Não quer ir, então só mande o link para eles. Na hora eu vou conseguir mandar o link da ministração. Vocês vão poder assistir. Está reunido com o seu GC? Tira uma foto lá, ó. Tira uma foto. Assistindo, hein, irmãos? Não pode ter outra coisa na televisão. Assistindo, assistindo. E manda, ok? Postar no Dovigram, né? Marca o pastor Rodolfo. Amém, amados? Aleluia. Vou orar então e a gente encerra. À medida do possível, a gente tem outras reuniões aí. Amém. Senhor, nosso querido Deus e Pai, nós agradecemos por esse tempo precioso de estarmos alinhados. Minha oração é que o Senhor esteja concedendo a cada um deles sabedoria, graça, direção, uma unção de multiplicação, de frutificar, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai, para levar uma mensagem de graça e esperança para as pessoas. Use do nosso GC na comunhão, no cuidado, no preparo, naquele aconchego, Senhor, que o Senhor pode trazer para o nosso GC, e que as pessoas, ao entrarem nos nossos GCs, elas se sintam e saibam também que são amadas, cuidadas, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Cumprimento seu irmão aí, libera uma palavra. Aleluia. Deus abençoe cada um.